não se esqueça de aplicar, né, esse conselho de Salomão que eu trouxe pra gente aqui. São coisas que eu aplico na minha vida também. Gustavo, da onde que você tira isso? Cara, muita dedicação em livros. Primeiramente, muita dedicação na leitura da palavra de Deus, baseado também nas minhas experiências. Acabei de fazer mais uma sessão de quimioterapia no dia de hoje. Então isso que eu trago para vocês não é uma coisa que passa na minha cabeça do nada. Eu tinha muitas outras coisas para poder fazer, mas eu paro meu tempo, dedico horas de leitura de livros, de leitura da Bíblia, faço uma reflexão de tudo que eu já passei na vida, entendeu? Preparo um conteúdo mastigado para poder ficar algo muito mais simples de se entender. Então valorize esse conteúdo, cara. Valorize esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer você viver uma vida melhor do que você já vive. Você quer aprender a conquistar o coração das pessoas? Você quer aprender a parecer uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais interessante, mais inteligente, seja ali num grupo de pessoas? Você quer aprender a vender mais? Já pensou como que seria se a sua empresa estivesse vendendo mais? Você quer diminuir boa parte dos problemas da sua vida? Porque isso, de certa forma, consome sua energia, consome seu tempo, te faz perder noite de sono. Você já pensou como seria a sua vida se você pudesse se tornar uma pessoa mais interessante, se você pudesse conquistar o coração das pessoas? Não estou falando aqui para você comprar um carro de luxo, um helicóptero, parecer uma pessoa interessante. Não, estou falando aqui de um conteúdo que vai fazer você conquistar o coração das pessoas com o seu coração, com aquilo que você é, não aquilo que você tem. Então fica até o final desse vídeo, que eu prometo que eu vou entregar um conteúdo aqui muito rico, muito interessante, usado pelo homem mais sábio que já houve na face da terra, que foi o Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio da face da terra. Ele foi filho de Davi e ele foi concedido rei muito novo, com apenas 13 anos de idade, né? E uma das coisas que ele pede a Deus quando ele passa a ser rei ali é sabedoria para poder ouvir. Por quê? Ele precisava de governar um grande número de pessoas. Era muita responsabilidade, né? Tinha um peso muito grande as decisões que ele tinha que tomar. Então, por isso, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria para poder ouvir. Então, eu quero trazer para você 3 conselhos de Salomão nesse vídeo, que vai fazer você se tornar uma pessoa mais interessante, vai fazer você se tornar uma pessoa mais sábia, vai fazer você eliminar da sua vida um grande número de problemas, uma boa parte de problemas. Vamos lá então. Primeira coisa que você ganha se você aprender a ouvir. A Bíblia diz que até um tolo, quando até um tolo, quando fica em silêncio, ele se passa por sábio. Até um tolo, quando fica em silêncio, ele se passa por sábio, né? A sabedoria, ela vale mais do que a riqueza. A sabedoria, ela vale mais do que qualquer coisa. Por quê? Ela tudo produz. Ela produz vida longa, ela produz saúde, ela produz paz, prosperidade, né? Ela produz a riqueza. Então, que riqueza que tem maior do que a sabedoria? Nada. A sabedoria é a maior coisa que você pode conquistar na sua vida. E quando você aprende a ouvir, você começa a se tornar uma pessoa mais sábia, entende? Então a primeira coisa, você vai
se tornar uma pessoa mais sábia se você aprender a ouvir. Segunda coisa, você vai evitar uma boa parte dos problemas que acontecem na sua vida. Por quê? Aquilo que ninguém sabe de você, ninguém pode estragar, né? Então você não precisa falar mais do que as pessoas precisam saber, entende? Aprenda a guardar as coisas que muitas vezes as pessoas não precisam saber da sua vida. A pessoa chega para você, quanto você ganha? Não, cara, mas como assim quanto eu ganho? Por que você quer saber disso, né? Qual que vai ser seu próximo passo? Faz silêncio, cara, faz silêncio. Ninguém precisa saber disso. Muitas pessoas não precisam saber disso. Até porque aquilo que você diz pode ser usado contra você futuramente. Então, quando você fica em silêncio, você faz com que as pessoas não saibam onde elas podem te atacar, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, você deve ouvir mais do que você fala. Se você ouviu alguma coisa que serviu para você, muito bem, você guarda. Mas se não serviu, então deixa entrar de um lado e sair do outro, né? Agora, aquilo que você fala, você já sabe. Então não tem nada de muito interessante nisso. Então você precisa de fazer silêncio. Não tem como a gente falar e ouvir ao mesmo tempo. A gente só consegue ouvir quando a gente faz silêncio. Tenha muito cuidado com aquilo que você fala, né? Não fale mais do que as pessoas precisam saber. Terceira coisa que você vai conquistar se você aprender a ouvir. Você vai aprender a ser uma pessoa, você vai ser uma pessoa interessante. Por quê? A pessoa que mais vende é a pessoa que mais sabe ouvir o cliente. Você já viu um psicólogo? Como que ele trabalha? Que ele passa boa parte do tempo ouvindo o seu paciente. Você já viu um médico, né? Você já observou? Ele passa a maioria do seu tempo com o paciente, ele passa ouvindo ele. Porque baseado naquilo que ele ouviu, que ele vai tomar atitude. Você já viu um advogado, né? Um agente de FBI, como que ele trabalha? Ouvindo, cara. Você precisa aprender a ouvir. Mas eu não sou advogado, eu não sou médico, eu não sou psicólogo. Cara, seja com o seu filho na sua casa. Você precisa aprender a ouvir ele. Às vezes ele chega da escola de tarde, você tá cansado, ou você tem alguma coisa do trabalho para poder resolver, e você tá aqui, ó. Seu filho chega todo empolgado da escola, querendo te contar como foi o dia dele, querendo te mostrar o que ele aprendeu, e aí você tá aqui no celular. Ô pai, vem cá pra você ver a coisa que eu aprendi hoje na minha escola. E você? Nossa, interessante, né? No telefone, cara. Nem dá atenção de qualidade pro menino. Você já observou isso? Como que está sendo a sua atitude? E aí passa 1 ano, 2, passa 5 anos, seu filho chega pra você, deseja te mostrar algo que ele aprendeu na escola, você tá aqui, mesma coisa, mexendo no telefone, preocupado com o trabalho, seu filho cresce, você não aproveitou a infância com ele, não aproveitou o tempo, não dedicou tempo de qualidade com ele, que para você é sua maior riqueza, eu tenho certeza disso. Então, cara, se o seu filho chega da escola querendo te mostrar o trabalho que ele fez, querendo te contar como que foi o dia dele, você tá aqui com o seu telefone, ó, desliga, mano. Desliga, deixa de lado aqui, escuta seu filho. Ele só quer desabafar, entendeu? Pergunta como foi. Nossa, filho, que interessante. Me conta mais sobre isso, né? Você vai ver que a cabeça do menino vai explodir, cara. Ele vai se tornar muito mais inteligente, ele vai aprender aquilo que ele está explicando para você, ele vai se conectar com você, e depois que ele virar as costas, ele vai ver que você ama ele, porque você deu atenção para ele. Ele vai lembrar daquilo ali quando ele crescer. No final você fala, nossa, você é muito inteligente, eu nunca vi ninguém inteligente igual você. Você me desculpa, o menino pode ser o menos inteligente da escola, mas depois que você falar isso para ele, você pode ter certeza, observar nas notas dele, que as notas dele vai melhorar.
porque você profetizou uma palavra positiva na vida dele. Você chamou ele de inteligente, ele gravou aquilo. Pô, meu pai me chamou de inteligente, então eu sou inteligente. Então, quando ele for fazer a prova no outro dia, ele vai se dedicar à leitura ali, entendeu? Porque ele vai estar com aquilo na cabeça. Não, meu pai me chamou de inteligente, eu sou inteligente. Ele vai se sentir inteligente, ele vai se tornar mais inteligente. Se você diz que ama ele, ele vai se sentir amado, ele vai se tornar uma pessoa diferente no dia da manhã. Agora, se você não sabe ouvir o seu filho, mano, se toda vez que ele chega pra você, você tá aqui, ó, no trabalho, no celular, na rede social, que futuro que você espera? Aí você fica metendo um pau no governo, nas outras pessoas lá de fora. Mas você precisa de quê? De começar a fazer sua parte dentro da sua casa. Entende? Então, aprenda a ouvir, que seja seu filho, que seja seu cliente. Quando você fica em silêncio, você consegue ouvir mais a voz de Deus. Pratique o silêncio, pratique a reflexão, né? Se você está num grupo de pessoas, você quer se tornar uma pessoa mais interessante do grupo, não seja aquela que fala sem parar, seja aquela que aprende a escutar, porque eu já observei em várias ocasiões. Sempre que a gente está num grupo de pessoas, você pode ver, alguém puxou o assunto de alguma coisa. Eu tava jogando bola semana passada, cara. Você acredita que eu torci o tornozelo? Aí o outro vai e diz, e eu que machuquei os 2 tornozelos, né? Entende? Uma pessoa diz, eu vendi minha chuteira para alguém aí, não recebi, tomei um prejuízo de R$200. Aí vem o outro do grupo e diz, cara, você perdeu R$200 e eu que perdi 400. Então, cara, é tudo focado no eu, ninguém para poder perguntar da outra pessoa. Então, se você deseja ser a pessoa mais interessante do grupo, seja aquela que pergunta das outras pessoas, né? Fulano, você acredita que eu torci o tornozelo jogando futebol semana passada? Pô, sério, cara, e aí, como que foi? Me conta mais sobre isso. Cara, você vai ver que o cara vai começar a falar. Ele vai ficar boa parte do tempo falando e você só escutando, você não fala nada. Não tá nem prestando atenção, mas tá deixando o cara falar. No final, você vai ver que ele se conectou com você. Ele vai falar, pô, você é gente boa, hein? Ele gerou uma conexão com você, ele gerou uma confiança. Na próxima vez que ele ver você, ele vai falar, e aí, tudo bem? Entende? Só pelo fato de você ter escutado ele. Então, se você deseja se tornar uma pessoa mais interessante, aprenda a escutar as outras pessoas, aprenda a demonstrar interesse. Se você lê o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você vai ver que ele fala muito disso, de você poder ouvir a pessoa, de você poder demonstrar interesse sobre a vida dela, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, nesse livro. Primeiro, então, você precisa aprender a ouvir. Segunda coisa que você precisa fazer, aprender a perguntar, né? Eu tive a oportunidade uma vez de aprender com um homem muito inteligente, ele até muito chegado do Thiago Brunet, né? E ele falou o seguinte para nós que estávamos ali no grupo. Ele falou, pessoal, seja qualquer ambiente que vocês estiverem na vida, vocês sempre vão participar de 3 tipos de mesa. Primeiro tipo de mesa é aquele que você senta e você é o mais inteligente da turma. Ali você está para poder compartilhar o seu conhecimento com as outras pessoas, mas isso não é tão interessante para o seu crescimento. O segundo tipo de mesa é aquela mesa que todas as pessoas estão no mesmo nível de inteligência, no mesmo nível de frequência. E aí você está ali para poder compartilhar experiências, histórias, até debater algo do futuro, né? Trocar modo de pensar e tudo mais. Agora, o terceiro tipo de mesa é aquela que você senta e todas as pessoas do grupo são mais inteligentes que você está ali para poder aprender.
Esse tipo de mesa, sim, que vai fazer vocês se tornarem pessoas mais inteligentes, né? Que vai fazer vocês subirem o nível de frequência. Esse tipo de mesa que você precisa de frequentar é o tipo de pessoas que são mais inteligentes do que você. Se eu não tenho um assunto nessas mesas, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a perguntar, né? Aqui, como eu disse, aquilo que eu já sei não tem muito interesse para mim. O que tem interesse é aquilo que eu ainda não sei. Isso sim que vai poder mudar a minha vida. Mas, Gustavo, qual o tipo de pergunta? Cara, aquela que vem na sua cabeça. A pergunta que vem na sua cabeça é o melhor tipo de pergunta. Por quê? Você precisa de ser questionador, você precisa sair do modo automático e ir para o modo manual. Você precisa de questionar as coisas. Só assim você vai expandir a sua mente. E terceiro ponto, se você for falar algo que seja algo positivo, que seja algo construtivo, né? Porque o que acontece? Todos nós emitimos uma frequência. Você pode ver que no seu grupo de pessoas, né, ali no ambiente que você vive, qualquer pessoa que você vê, a conversa vai fluir muito naturalmente, né? Por quê? Você está se conectando com pessoas que estão na mesma frequência que a sua, que pensa da mesma forma que você sobre determinado assunto. Entende? Só que se você sair desse grupo de pessoas e ir para um grupo de pessoas que estão emitindo uma frequência maior, você não vai poder falar as coisas que você falava com seus amigos, porque lá o papo é diferente, a visão dos caras são diferentes. Então você precisa se policiar com aquilo que você vai dizer nesse grupo de pessoas, nesse novo grupo de pessoas. Porque aquilo que você reclamava antes, eu reclamava do preço da gasolina que estava não sei quanto. Mano, esse novo grupo de pessoas nem sabe quanto que custa a gasolina. Eles estão preocupados com o desenvolvimento de projeto, eles estão preocupados com aumentar as vendas, eles estão preocupados como desenvolver a tecnologia para poder descobrir o câncer. Os caras não sabem quanto que custa o litro da gasolina. Eles chegam e enchem o tanque. O motorista dos caras enche o tanque do carro. Eles não sabem. Então, se você for chegar num grupo de pessoas com um nível de frequência maior do que a sua, você não pode continuar falando as mesmas coisas que você fala com o grupo de pessoas que você já está. Você precisa de quê? Elevar a sua frequência também. Mas como que eu faço isso, Gustavo? Se eu não tenho um assunto com essas pessoas, eu não tenho a inteligência dela muitas vezes, né, e tal. Cara, isso é assunto para um outro vídeo, mas se você fica em silêncio, se você aprende a ouvir essas pessoas, se você aprende a fazer perguntas inteligentes e a falar coisas positivas, você já vai estar elevando o seu nível, né? Então, bom, nós estamos chegando ao final desse vídeo. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com no mínimo 2 pessoas. Não se esqueça de aplicar, né, esse conselho de Salomão que eu trouxe pra gente aqui. São coisas que eu aplico na minha vida também. Gustavo, da onde que você tira isso? Cara, muita dedicação em livros. Primeiramente, muita dedicação na leitura da palavra de Deus. Baseado também nas minhas experiências. Acabei de fazer mais uma sessão de quimioterapia no dia de hoje. Então isso que eu trago para vocês não é uma coisa que passa na minha cabeça do nada. Eu tinha muitas outras coisas para poder fazer, mas eu paro meu tempo, dedico horas de leitura de livros, de leitura da Bíblia, faço uma reflexão de tudo que eu já passei na vida, entendeu? Preparo um conteúdo mastigado para poder ficar
algo muito mais simples de se entender. Então valorize esse conteúdo, cara. Valorize esse conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer você viver uma vida melhor do que você já vive, né? Eu declaro que Deus dê ordem aos anjos da guarda para que proteja a sua vida, proteja a vida dos seus filhos, que Deus continue abençoando a sua saúde, que Deus continue abençoando o seu trabalho, os seus negócios, né? Que você possa estar protegido, né, de todos os olhos do mal, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você com muita saúde, paz, amor, alegria, cumprir o seu propósito, né? E estar protegido das coisas deste mundo. Nós estamos ficando por aqui. Como eu disse, curte esse vídeo, compartilhe com no mínimo 2 pessoas, né? E um forte abraço e até mais.